mensal. O título vai ser este. Antes de mais, obviamente, também um agradecimento aos nossos parceiros, ao Ricardo Bastos, agente imobiliário Remax em Tondela, ao Restaurante Paladar em Ceia, à EVS Portugal, onde está alojado o nosso site, www.meteomira.com, e obviamente a toda a equipa da Meteomira. E o título, na prática, pode não dizer muito para já, mas já vou explicar o que é que isto quer dizer. Se a 25 de março o cuco não se ouvir, ou está morto ou não quer vir. É este o provérbio escolhido para este mês de março. Muita gente poderia dizer, porque não março, marçagão, manhãs de inverno, tardes de verão. Poderia ser, mas entendemos que não é adequado ao mês em questão, este mês propriamente dito deste ano de 2024. Normalmente os provérbios são escolhidos em função daquilo que se perspectiva em termos de evolução do mês, e nós não vemos propriamente que sejam manhãs de inverno e tardes de verão que irão ocorrer para a frente. Mas sim, provavelmente continuidade de alguns dias mais quentes, outros dias tendencialmente muito mais chuvosos, não só de manhã, não só de tarde, provavelmente também de noite. E começamos então aqui a olhar para o calendário lunar. O calendário lunar, que na prática tem aqui 4 fases da Lua, e eu peço a explicar, obviamente, o calendário lunar é sempre muito importante na nossa análise. Acabamos por identificar muitas vezes as transições de fases, das fases da Lua, como transições também entre perspectivas de evolução do estado do tempo. Temos aqui uma primeira mudança na Lua minguante, no domingo, que é para a fase do quarto minguante. Depois temos no dia 10 a Lua nova, dia 17 o quarto crescente, dia 25 a Lua cheia pascal, a Lua que marca a semana da Páscoa. E eu já vos vou dizer também um bocadinho porque é que, na prática, estas 4 luas podem ter alguma influência em termos de previsão ao longo do tempo. A primeira é relativamente simples. Certamente já leram também em várias páginas, em vários locais, que vem mais uma massa de ar polar. Portanto, ela entrará já no fim de semana. A partir de sexta, sábado, temos então essa massa de ar polar a entrar. Ela está aqui a afigurar-se já na quarta-feira em preparação para o mergulho, e depois irá afetar principalmente a partir de sábado e domingo o estado do tempo no território continental. Ainda na segunda-feira também com afetação, com chuva, com vento e também com neve nos pontos médios altos. Neve essa que terá a cota a descer a partir do final da tarde de sábado e noite, manhã de domingo. Portanto, mais uma vez, um episódio fantástico para quem quer ver neve nas serras do norte e centro do território continental, principalmente acima dos 900 mil metros de altitude. É possível vir observar essa mesma neve, devido a esta entrada polar a 1º de março, e este é, na prática, o estado do tempo que marca o início do mês de março. Um início mais seco nos Açores, com também ar mais frio a chegar à Madeira, com alguns aguaceiros, possivelmente também alguma probabilidade de neve nos pontos mais altos. Ontem havia essa possibilidade, no entanto a temperatura chegou aos 0,9 no ponto mais alto da Madeira, com precipitação, não chegou a ser de neve, certamente, porque a umidade estava tremendamente elevada. Mas diria que no início do mês de março há a possibilidade também de ocorrer alguns aguaceiros de neve nos pontos mais altos da Madeira. Portanto, um início de março fresco, chuvoso, com neve, mais chuva obviamente a norte e centro do que na região sul do território. No entanto, também chegará nesta primeira fase de março chuva à região sul, aguaceiros e uma ou outra frente já mais fraca a moderada, à semelhança do que tem ocorrido também nestes episódios mais recentes. Os Açores mantêm-se então com um padrão anticiclónico aqui de bloqueio. E vamos então perceber o que é que pode ocorrer depois. A partir de domingo, como tinha dito, há aqui uma transição lunar, há aqui uma inversão e a preparação então de uma alteração significativa do estado do tempo. O anticiclone, que estava centrado nos Açores, passa a partir de domingo, segunda-feira, depois da transição lunar, para uma posição mais centrada aqui na Península Ibérica, com extensão desde a Madeira até à Península Ibérica, mas sem grande desenvolvimento do anticiclone fraco, que permitirá ainda assim, entre dia 5 e dia 6, ali uns dias mais secos, principalmente a sul e na região leste do sistema Monte Junto Estrela. Ainda no dia 5 alguns aguaceiros pontuais a norte e centro litoral, mas
esta mudança será muito significativa porque o fluxo que era predominantemente norte vai inverter então para oeste-sudoeste a partir de dia 3. E na prática, o que é que isto quer dizer? Isto na prática quer dizer que a partir de dia, tirando estes dias 5, 6, temos aqui tempo mais seco. A partir de dia 7, 8, temos então o estado do tempo a mudar drasticamente no território, em Portugal continental, na Madeira e também nos Açores, com muito mais precipitação. Precipitação que desta vez chegará também, naturalmente, à região sul do território e à Madeira, porque o fluxo é muito distinto. É um fluxo maioritariamente sudoeste, devido ao posicionamento de depressões muito mais baixas, ao arrastar do anticiclone para norte da Europa, para a Escandinávia, também para a Groenlândia, e isto tem muito a ver, efetivamente, com um fator que vos vou passar a falar de seguida, que é o aquecimento súbito da estratosfera e o vórtice polar, a sua degradação completa do vórtice polar, que permite que as depressões venham até cá abaixo e dar tempo muito mais instável. Possibilidade também de neve manter-se nos níveis altos em alguns dias e, obviamente, também muita chuva se espera num período compreendido principalmente entre os dias 7 e 12, 13, com possibilidade de continuação depois ainda durante mais alguns dias. E vamos mostrar aqui, então, finalmente, o que é que está na origem disto. Isto é a estratosfera, estamos a falar a 30 km de altitude, sensivelmente, e normalmente estes azuis posicionam-se aqui no Ártico. Estes azuis normalmente posicionam-se no Ártico e que representam um ciclone em permanência no outono e inverno naquela região. No entanto, este ano, também devido ao processo do El Niño, o vórtice está muito fragilizado, tem sofrido ataques sucessivos em termos de aquecimentos súbitos. Os aquecimentos súbitos são representados aqui por estas cores mais quentes, os amarelos, e que, por vezes, acabam por tornar outras cores ainda mais vivas, mais fortes, ou seja, temperaturas mais quentes. Apesar de estarmos a falar em temperaturas negativas, ainda assim, são muito mais quentes do que estes menos 72, e isto acaba por reposicionar o ciclone. Aquele ciclone que estava normalmente na zona do Ártico, com estes aquecimentos, é reposicionado, neste caso, mais para sul. Isto quer dizer que as depressões tendem naturalmente a descer, e é aquilo que temos visto nesta previsão, a possibilidade de se estabelecer então um fluxo maioritariamente oeste-sudoeste devido às depressões. Isto é a 30 km, se pensarmos que isto são os ciclones, as depressões, digamos assim, se pensarmos nesta carta, facilmente percebemos que há uma propagação completa do aquecimento súbito da estratosfera para os níveis mais baixos, que é onde efetivamente nós depois temos efeito. Na prática, estamos perante uma situação que pode deixar chuva durante vários dias mesmo. Independentemente de podermos ter ali 2 ou 3 dias depois de pausa, entre 12 e 13, ou entre 13 e 14, há a possibilidade de, pelo menos até 20, perto de 20, se estabelecer aqui um circuito em permanência de precipitação que poderá deixar, obviamente, acumulados bastante elevados, quer nos Açores, quer na Madeira, quer também em Portugal continental, e com alguns episódios, naturalmente, de neve nos pontos altos destas zonas. Nos Açores, podendo também começar nos próximos tempos com alguma situação de neve, obviamente, também acima dos 1000, 1100 metros, e depois gradualmente também nos restantes locais de Portugal. É assim o posicionamento então do anticiclone mais para norte, das depressões aqui representadas pelos azuis mais para baixo, e isto na prática significa precisamente a permanência de tempo muito instável ao longo de grande parte do mês de março. Março deve ser marcado, e os modelos mostram isso mesmo, por isto mesmo. Isto é, basicamente, são as depressões. Este aqui é o anticiclone, posicionado então na zona da Groenlândia e na Escandinávia, e temos então o vórtice polar transportado claramente cá para baixo. Isto está representado nos modelos de médio e de longo prazo ao longo de praticamente todo o mês de março. Há esta possibilidade de todo o mês de março ser um mês chuvoso. A partir do dia 7 há efetivamente a possibilidade de precipitação em persistência ao longo de todo o mês. No entanto, eu queria deixar aqui uma nota muito importante e que vai aparecer na mensal certamente. Apesar dos modelos de semanais não o verem, há aqui um fator muito importante a ter em conta, e que é precisamente, mesmo na estratosfera, este aquecimento que irá ocorrer a partir do dia 10, 11 de março. Repare-se, um forte aquecimento, mais um,
aqui, desta vez, com posicionamento na Europa. Isto, na prática, significa que o vórtice vai, desta vez, contando aqui cerca de 10 dias depois deste prazo, dia 13, 12, 13, 10 dias depois estará provavelmente na zona do Estado da América, portanto, em vez de ser na zona da Europa, estará na América o vórtice. E quando assim é, posiciona-se quase, diria quase certamente, apesar de não ser refletido, o anticiclone sobre a Europa. E levaria, obviamente, a uma mudança muito significativa depois do estado do tempo, lá para os 20. Por isso mesmo, eu arriscava, e nós arriscamos aqui um bocadinho, ao dizer que se a 25 de março o cuco não se ouvir, ou está morto ou não quer vir. Ou seja, basicamente, apostamos forte e feio em como desde 7 até 20 e poucos, provavelmente vamos ter grande padrão chuvoso em todo o país, atenção, de 7 a 20 e poucos de março, e que possivelmente o cuco, digamos assim, irá fazer-se ouvir a partir de 20 e poucos na última fase lunar, na fase lunar da Páscoa. E também, se nós nos recordarmos, e obviamente já que estamos numa de provérbios populares, certamente todos se recordam que o Carnaval foi na rua. Aliás, foi em casa, peço desculpa. O Carnaval foi em casa, em grande parte, ou seja, a Páscoa tendencialmente, e pelo que é habitual, seria na rua. E isto levaria certamente à questão de, efetivamente, posicionamento de tempo estável para o final do mês de março. Ou seja, há aqui, eu diria neste momento que, olhando aos modelos semanais, isto é meramente uma interpretação da Meteomira, provavelmente muito só, mas que pode ter alguma sustentação principalmente ao nível da estratosfera, ao nível do vórtice polar, e que poderá ocorrer efetivamente 10 dias depois daquele aquecimento que vos mostrava aqui, em que, na prática, temos o anticiclone a posicionar-se sobre a Europa por volta dos dias 22, 23 de março. Isto levaria também, naturalmente, tempo muito instável, fluxo sudoeste para os Açores, tempo muito instável no arquipélago e tempo mais seco e provavelmente também mais quente sobre a Península Ibérica. E agora vou-vos dizer, vou-vos terminar mostrando, obviamente, este mapazinho de cores para esta semana, para estas alturas de 20 e poucos, para a altura do cuco. Quando nós olhamos aqui para as temperaturas cá mais para trás, vemos aqui muitos verdes, um ou outro laranjazito, aqui um ou outro azulinho. Quanto mais clarinha a cor ou quanto mais fria a cor, mais fresca a temperatura. Quando nós vamos cá mais para a frente, já percebemos que aqui por 20 temos muito mais espelho de temperaturas quentes. Isto na prática acaba por sustentar um bocadinho a história do cuco, acaba por sustentar um bocadinho a história de que a primavera poderá dar o primeiro forte sinal no mês de março, já para os finais de março. E essa é efetivamente a perspectiva inicial da Meteomira. Claro que isto pode ser mudado nos próximos tempos, mas diria mesmo, possivelmente, será por volta dos 20 e poucos que teremos então uma primeira fase mais, digamos assim, mais quente deste mês de março, e contrariamente àquilo que poderá ocorrer entre 7 e, diria mesmo, 22, 23 do mês de março, onde se espera um período fortemente chuvoso. No entanto, este período maioritariamente quente de março poderá não querer significar, naturalmente, que seja para ficar o calor já até ao verão. Até porque o que ocorre normalmente nestas situações é o anticiclone posiciona-se, acaba por ganhar algum terreno e depois bolsas de ar frio acabam por começar a minar. A primavera vive disto, vive de bolsas de ar frio em altitude, vive claramente de trovoadas. E, na prática, estes calores, estas temperaturas que podem surgir da nossa análise lá para 20 e poucos, naturalmente podem vir a despoltar então as primeiras trovoadas de primavera, já depois, possivelmente, da fase da Páscoa, ou perto da fase da Páscoa, essas mesmas trovoadas de primavera, as primeiras. Se bem que, e aqui falta a frisar também uma coisa, se bem que nós, depois deste momento de polar dos próximos dias, até dia 4, 5, teremos então a subida do anticiclone, uma subida das temperaturas, entre 5 e 6 essencialmente, e depois, a partir de 7, temos então a aproximação de um fluxo sudoeste mais úmido,
E como as temperaturas estão mais altas, temos também ar frio em altitude, nesta entrada, a partir de 7, 8, também é possível que ocorram trovoadas e aguaceiros e trovoadas na aproximação então da depressão. E na prática, acho que está tudo falado sobre o que é a previsão. Posso ir aqui também consultar as vossas questões. Eu vou aqui olhar então aos comentários. Certamente vem chuva para todo o país. Eu vou aqui colocar, não, eu vou aqui colocar efetivamente. Eu não gosto muito de mostrar isto. Hoje fiz esta imagem, partilhei esta imagem na página, que é o acumulado de precipitação para o mês de março. E certamente, olhando a esta imagem, isto para perguntar se chove ou não a norte. O nosso seguidor Sérgio Carvalho diz que ainda que a norte ainda é preciso chover mais, porque ainda há zonas onde efetivamente não brotam as nascentes. Eu acho que tem chovido suficientemente, bastante, direi mesmo, na região norte e centro. Tem chovido relativamente normal na região sul. Precisa mais chuva a região sul, naturalmente, claro que sim. E o que vemos aqui para isto é olhando apenas ao operacional. O que olhamos aqui é efetivamente um mês de março tremendamente chuvoso em todo o território. Não há aqui território continental. E eu posso, até porque não estou a falar neste aspecto das nossas ilhas também, vou aqui posicionar também sobre as ilhas e conseguimos perceber efetivamente que temos aqui precipitação generalizada. Isto na prática representa obviamente o fluxo sudoeste e oeste que será predominante ao longo do mês de março, quer em Portugal continental, quer na Madeira, quer também nos Açores. Muita chuva, espera-se então muita chuva ao longo deste mês de março. Principalmente, como estava a dizer, até 20 e poucos.